Olá amigos cervejeiros e cervejeiras, prazer estar com vocês aqui no nosso quadro Perguntas e Respostas, né? Mais uma vez estamos aqui e com uma pergunta, como sempre, muito interessante, né? E a pergunta aqui é a seguinte, ó: qual a diferença entre uma cerveja IPA e uma Imperial IPA? Muito legal de responder essa questão. Para quem não conhece, né, a IPA é uma cerveja inglesa, certo? Tradicional da Inglaterra. Foi criada lá em 1740, se não me engano, então tem quase 300 anos, né? Uma cerveja bem antiga. E a Imperial IPA é uma versão mais recente americana, certo? Estados Unidos, tá? A IPA tem uma série de versões, né? Bastante versões diferentes aí, né? É a segunda cerveja mais consumida no mundo, segundo estilo. O primeiro estilo são as Light Lager, né? Mais leves, aí entra principalmente a Pilsen no meio, correto? E as IPAs, elas vêm ganhando gosto pelo mundo afora aí, e é bastante consumida. No Brasil ainda, né, nós temos aí um pouco de dificuldade, né, porque ainda, né, como eu sempre falo, nós tomamos pouca cerveja diferente aqui no Brasil, artesanal, né? Nosso mercado ainda é pequeno, aí representa 1% do mercado nacional, mais ou menos, as artesanais. E você encontra pouca IPA também nos supermercados. Tem alguns supermercados aí que aparece IPA, né? Mas Imperial IPA é muito mais difícil você encontrar em supermercados. Geralmente você tem que encomendar, né? Certo? E são duas cervejas muito boas, muito fáceis de fazer também. A Imperial um pouquinho mais complicada, né? Vou explicar para vocês. Mas a IPA normal, qual é a diferença assim, em linhas gerais, das duas? É simples. Quantidade de produtos, certo? Vou dar exemplo de braçagens de 20 litros para as duas, só para vocês entenderem a diferença de quantidade de produtos. E, lógico, se você usa mais quantidade de produtos em uma cerveja para fazer a mesma, certo? Que você utilizaria menos, o que que acontece? A cerveja que você vai utilizar mais produtos, ela vai estar mais turbinada, né? E uma das questões é essa: a Imperial IPA, ela é bem mais alcoólica, né? O teor alcoólico gira em torno de 9 a 11%, por isso que é legal fazer cerveja em casa, porque você consegue manipular o teor alcoólico da sua cerveja, correto? E a carga de lúpulo de uma Imperial IPA, ela é 100% maior do que a IPA normal. Então a Imperial IPA, ela é uma versão americana bem turbinada, porque os americanos gostam muito de sentir o amargor do lúpulo, né? Que os americanos têm uma produção de lúpulo bastante grande e diferenciada, correto? Então eles utilizam muito o lúpulo para turbinar as cervejas deles, tá? Tanto que o mercado americano hoje, o mercado artesanal, representa em torno de 20% nos Estados Unidos. Você sabe o que é 20% em um mercado em que dominam as grandes cervejarias? É muita coisa. Principalmente para um país que produz 22 bilhões de litros de cerveja por ano, mais ou menos isso. Então aí a cerveja artesanal ganha um espaço de 20%, um pouquinho mais até. E a IPA é a cerveja mais consumida
das artesanais nos Estados Unidos, principalmente as turbinadas, né? Que nós não encontramos por aqui. Mas você, cervejeiro caseiro, pode fazer a sua Imperial IPA sem problema nenhum. Só que, o que ocorre? Se você vai utilizar o dobro de insumos, vai custar mais caro. Então é assim mesmo, tá? As IPAs normais já são caras, né, nos supermercados. Se você encontrar uma Imperial IPA, ela vai custar o dobro do preço. 25, 30 reais uma garrafinha de 600 ml, pode ter certeza disso. Já tomei algumas Imperiais, já fiz também, é muito boa, muito gostosa, só que é uma cerveja que você não pode tomar que nem uma Pilsen, né, que é uma cerveja para tomar assim mais, ela é mais refrescante, né, para tomar em dia de sol e tal. Uma Imperial IPA já não dá para beber dessa forma, né? Senão você acaba cambaleando muito rápido. Ela tem um teor alcoólico muito alto, certo? Mas esse teor alcoólico ele é bem balanceado, né? Com o malte e o lúpulo. Lógico que, como é uma cerveja mais turbinada, o que tem que aparecer mais nessa cerveja não é o sabor do malte. O sabor do malte fica em segundo plano. É mais o amargor do lúpulo e também o álcool, né? Que é uma cerveja bem mais alcoólica, né? Certo? Então, aqui até eu trouxe um comparativo, né? Só para vocês entenderem bem a diferença. Essa daqui é uma IPA comum, normal. Nós temos a IPA tradicional inglesa, que a gente encontra por aí, a gente faz muito fácil em casa, muito gostosa. Então vamos às diferenças que eu acabei de citar aí. Então uma IPA comum, inglesa, ó, OG, Original Gravity, gira em torno de 1,050 a 1,060, o FG 1,010 a 1,014. Então isso aqui significa mais ou menos o teor alcoólico dela, que vai girar de 5,5% a 6,5%, correto? Quanto de malte se utiliza, né? Vamos voltar aqui. O IBU, que é a quantidade de amargor do lúpulo, né? Isso aqui significa International Bitterness Units, unidades, né? Internacional de índice do amargor, entre 40 e 60, né? Só para o pessoal entender, quem não conhece mais ou menos como funciona isso aqui, uma Pilsen tem em torno de 12 a 16 IBU, né? Então uma IPA normal ela já é bem mais amarga, mas é muito gostosa. Por quê? Porque equilibra aqui, ó, a quantidade de malte, que ela já tem um pouco mais de malte do que uma cerveja mais simples que a gente faz. A média são 5 quilos de malte para fazer 20 litros, né? Aqui você já entra na casa dos 6 quilos, mais ou menos, que é 1 quilo a mais. Então o que isso vai gerar? Isso vai gerar mais álcool, vai gerar mais, assim, aquele sabor também mais maltado na cerveja. Ok? Então, uma cerveja IPA simples, ela leva em torno de 6 kg de malte e em torno de 100 gramas de lúpulo, certo? Uma inglesa tradicional. Agora, a versão turbinada americana, né, que aí a gente pode... Tem vários nomes que eles dão, às vezes aparece lá como Double IPA, né? Extreme IPA, certo? É a Imperial IPA, correto? Então a Imperial, ela é justamente, o nome dela é Imperial porque ela é mais forte, mais turbinada, tá? Aqui, ó, só para fazer a comparação, o OG pula de 60 para 85,90, né? Então é muito alto. A Original Gravity da IPA Imperial. Aqui, ó, o FG em torno de 1,014, aqui praticamente a mesma coisa. SRM, que é a cor, ela não é escura, lógico, tem uma pigmentação escura
nela, mas é um pouco mais clara. Aqui em torno de 14, né? Aqui 12, é uma cerveja um pouco mais clara. IBU, ó, vocês vejam bem, pula de 40 para 60, em torno o dobro, né? De 100 a 140 IBU. Então o que isso significa? 100 IBUs em uma cerveja. Significa que ela é bem agressiva, né? Você sente no paladar uma agressividade bastante grande do lúpulo, ou seja, um amargor forte, que é o que tem que prevalecer, correto? Então o teu paladar vai sentir a agressividade do lúpulo, correto? Aí nós temos o teor alcoólico, vejam bem, de 9 a 11%, é uma cerveja muito alcoólica, a Imperial, né? Então aqui as diferenças, né? Essa daqui tu utiliza um pacote de fermento, e essa aqui obrigatoriamente você tem que utilizar 2 pacotes de fermento para fazer 20 litros, né? Ambas são 20 litros a comparação aqui. Então aqui você tem que utilizar 2 pacotes de fermento. Por quê? Você está fazendo 20 litros em uma e 20 em outra, porque que em uma você utiliza um pacote de fermento e na outra 2. Simples. Aqui, ó, você vai ter 8 quilos de malte para a levedura trabalhar depois. Então tu vai ter um mosto mais denso, cheio de açúcares, muito mais açúcares extraídos. Aqui menos, né? Certo? Então aqui você tem que colocar mais leveduras, senão o que vai acontecer? A levedura não vai conseguir consumir os açúcares, a cerveja não vai ficar alcoólica como deveria e vai ficar mais doce, certo? Então tá aí as diferenças. Então entendam que isso são detalhes sutis que você vai encontrar em poucos lugares, o que a gente está falando aqui para você, tá? Então aqui, ó, 8 quilos de malte, e na fase de mostura, o que ocorre? Em torno, esses 8 quilos vão ser trabalhados em uma temperatura mais ou menos de 64, 65 graus. O que isso quer dizer? Açúcares fermentáveis. Então, ela trabalha bastante os açúcares fermentáveis justamente por causa desse teor alcoólico que nós colocamos aqui, ó, 9 a 11% de teor alcoólico. Então entendam, cerveja mais alcoólica, você tem que utilizar mais malte e mais levedura. Simples assim, certo? Então isso é uma coisa que a maioria dos cervejeiros não sabe, até alguns cervejeiros experientes aí. Você tem que utilizar mais malte, por quê? Porque você tem que gerar mais açúcares, né? Lógico, você vai gastar mais. Esta é uma cerveja que custa caro, certo? Em qualquer lugar que você for pedir uma Imperial IPA, vai custar caro. Mas eu diria que vale a pena você ter uma experiência, pelo menos, né, uma vez. Vale a pena você pagar um pouco mais caro. R$30 uma garrafa, mais ou menos. Então aí, ó. Então as diferenças são estas. E o lúpulo aqui, ó, só para vocês entenderem aqui. Então utiliza 4 tipos de lúpulo aqui. Aqui também você pode utilizar 4 tipos, mas vai ser bem menos a carga, né? Você vai utilizar no máximo 100 gramas aqui na IPA normal, e na IPA Imperial em torno de 270 gramas, né? Por quê? Porque aqui tem a fase de fervura, você vai utilizar aqui em torno de 200 gramas na fase de fervura. Vejam bem, né, a agressividade com relação ao lúpulo que você vai ter quando você tomar essa cerveja. Vai sentir um amargor bastante forte, mas esse amargor ele vai ser balanceado com o malte, né? Lógico que não vai conseguir balancear tanto assim, porque o que tem que prevalecer é o amargor, né, que o americano gosta tanto. Mas por isso que tem bastante malte também, porque senão ninguém conseguiria tomar. Agora que quando se fala em 100 IBUs, acima dos 100 IBUs, passa a ser o amargor praticamente o mesmo. 100, 150, 200, porque as tuas papilas gustativas não conseguem mais, né,
identificar um amargor tão forte assim, de tão amarga que ela é. Mas é uma cerveja gostosa, se você tomar você vai ver como é gostosa. Então tá aqui as diferenças, né? E tem mais, essa daqui se faz o dry hopping, né? Que é o lúpulo acrescentado lá na fase de maturação, certo? Você coloca lá o lúpulo para turbinar o aroma. Ela é turbinada 3 vezes, né? No álcool, no amargor e no aroma. Então aí os americanos gostam muito, né, de utilizar os lúpulos que eles têm lá. E aí eu cito alguns aqui, os americanos e os ingleses, né? O Galena, Columbus, o Cascade, Centennial, Citra, Chinook, tudo lúpulos utilizados para fazer essa cerveja. Tem alguns outros aí que eu não lembro agora, mas os principais são esses. Então, pessoal, entenderam o que é uma IPA normal, comum, e uma Imperial IPA? São 2 cervejas muito boas, né? Lógico, para quem gosta de cervejas mais intensas, mais amargas, mais alcoólicas, um pequeno equilíbrio entre malte e amargor, Imperial IPA, eu aí recomendo, que eu gostei, né? Uma cerveja muito boa, e só que tem o detalhe que é tudo o dobro, né? Inclusive o preço, né? Se você for fazer em casa também, ela vai custar um pouquinho mais caro do que as demais, mas vale a pena fazer. E, como eu falei, não é difícil. E para você, cervejeiro novato, eu diria que é o pulo do gato, né? A coisa melhor, né, que nós temos aí em fazer cerveja artesanal em casa. Você consegue manipular a sua cerveja e você consegue inventar cervejas novas. Isto é que é bacana em se fazer cerveja artesanal em casa. Espero que eu tenha respondido aí, né, a pergunta de vocês com relação à diferença da IPA inglesa normal e da versão americanizada ali, a Imperial IPA.